seguimento, dar continuidade, pedir licença para nós. Para que assim fique mais clara a mensagem. Bem, pessoal, então, neste mês, nós estamos desenvolvendo o tema São Chegados os Tempos, com base no livro da Gênesis, certo? Então, é no capítulo 18 da Gênesis, do item 1, Sinais dos Tempos, até o item 37, a Nova Geração, nós vamos estar abordando ao longo do mês. E hoje nós vamos estar, então, dando ênfase aos itens 9 a 17. Bem, todos eles, portanto, referem-se a este momento que estamos vivendo. São chegados os tempos. Portanto, estamos em plena era de transformação, em plena era de mudanças substanciais, mudanças que se referem a nós, espíritos encarnados e desencarnados, e a mudança no nosso órbito, no nosso plano terrestre, ou no nosso, neste ser planetário, que é a Terra. Então, por planejamento, por designação divina, por processos evolutivos, como disse, individual e coletivo, estamos vivenciando este processo de transformação. Muito bem, quando nós falamos em transformação, nós estamos nos referindo a algo que se modifica, né? A algo que se altera, a algo que faz com que as coisas tomem rumos diferentes, ou porque não estão corretos estes rumos, ou porque precisam ser aperfeiçoados. Os caminhos estão estabelecidos, nós precisamos escolhê-los, quais os melhores caminhos. Então, esta transformação, ela se opera independentemente da nossa vontade, né? Independentemente se nós aceitarmos ou não, ela é irredutível, ela é fruto de um plano divino que se constitui e se aplica a todos nós indistintamente. Nós tivemos, para deixar isso bastante claro, um exemplo muito nítido, quando da pandemia, né? Quando tivemos essa necessidade de isolamento, de nós nos resguardarmos, nos isolarmos, e isso aconteceu comigo, com você, né? No plano físico, no plano espiritual, aconteceu com quem mora ali na ponte, né? Com quem está morando nas vias públicas, porque não tem outro local para morar, como aqueles que estão em palacetes, em grandes hotéis, em casas de luxo, certo? Portanto, abrangeu a todos nós, aqueles que têm tarefas muito simples, muito humildes, quanto aqueles que têm decisões, representam, né? Nos representam em várias instituições. A todos fomos afetados, e em todos ficou uma marca, né? Em todos nós ficou esta clara distinção, que na realidade, por contraditório que possa parecer, de distinção, na realidade se reflete em unificação, ou quero dizer, em igualdade,
Isto é, aquilo que se aplica a todos indiferentemente. Né? Pois bem, a transformação planetária, ela também se dá do mesmo modo. Nós estamos diante de um processo, nós fazemos parte de um conjunto, né? Nós fazemos parte de uma pleiade, nós formamos, né? E através do pensamento, através das convivências, nós vamos formando as nossas egrégoras, seja numa casa espírita, seja na nossa casa, seja no ambiente em que nós estivermos. Portanto, essas transformações, elas se dão exatamente nestes ambientes. Começa pela transformação no ambiente íntimo, dentro de cada um de nós. E se refletirá no ambiente da comunidade, da sociedade e, em última análise, da humanidade. Então, meus irmãos, queridos, sabemos que este processo ele é resultante de outra, é uma etapa de tantas outras que vem acontecendo. Estamos vivendo num mundo de provas e de expiações. Portanto, já é um mundo que está numa condição evolutiva superior àqueles mundos primitivos, onde a barbárie, né, onde nós nos tratávamos de forma muito mais agressiva, com diferenças e guerreávamos de forma muito intensa, e praticamente levantávamos no dia para já estar preparado por uma desavença, né? por um desafio, por um duelo, né? Era essa a nossa realidade, enquanto vivíamos no mundo primitivo, aqui mesmo na Terra. Isso tudo veio se transformando e nós evoluindo, estamos hoje no mundo de provas e de expiações. Este momento que não se inicia agora, que já se iniciou, nós estamos trabalhando, por exemplo, esse livro que foi publicado, se não me engano, em 1868, ou 64, não me lembro agora, mas posso ver aqui. E, portanto, já quase vai completar os 2 séculos, deverá completar 2 séculos, e essa mensagem vem sendo revelada para todos nós. 68. Então, nós estamos há um século e meio, certo? Diante de uma revelação que está se operando e cada vez com mais intensidade. E essa intensidade se dá nesse momento atual. O que isso gera, pessoal? Por incrível que pareça, uma transformação dentro da lei de evolução e de progresso, né, promove melhorias. Agora, quando promove melhorias no meio de crise, né? Crise de relacionamentos, crise de entendimentos, crise entre instituições, crise entre países, né? Crises que nos assolam. Como compreender este processo de progressão numa situação de crise? Isso podemos dizer, está baseado no item 9 da Gênesis, no capítulo 18, que se trata de crises de crescimento. A crise é o momento em que mexe com todos nós. Quando está tudo muito calmo, muito tranquilo, né? Quando a gente entra no rio calmo, nós vamos tomar banho, numa boa, tranquilo, né? Quer dizer, nós vamos usufruir da tranquilidade. Agora, quando entramos num rio turvo, num rio com correntes, né? As coisas já começam a ficar diferentes. Então, nós precisamos tomar
medidas, iniciativas, cuidados, protegermos-nos, pois que as coisas requerem essa preparação. Portanto, o que estamos vivendo exatamente hoje é isso. Nós estamos vivendo um momento de caos, de turbulência, né, de incompreensão, e aqui é importante que nós façamos uma clara distinção, né, que nós não nos referimos a questões políticas, que embora saibamos, nós estamos vivendo assim, né, mas não é o nosso tema aqui, não é isso a que nos referimos. O que nós queremos dizer é que nós, homens, as ideias começam a se contrapor, né, por força destes embates. E estas questões fazem com que envolva gerações de espíritos. Portanto, nós somos espíritos que já vemos de outros embates, né? Nós estamos convivendo entre nós, mas nós já trazemos um histórico, certo? De embates, e que, portanto, agora é a oportunidade do alinhamento. Nem sempre esse alinhamento vai se dar de forma natural. Ele precisa ser construído. Muito bem. Então, o nosso órgão, certo? As nossas instituições, as nossas gerações estão sofrendo, né, esses embates. A humanidade agita-se por todos os lados, diz o 89. Presa de uma espécie de pedra, impelida, movida por forças invisíveis. Outro aspecto importante deste processo é que, por exemplo, nós não temos pleno conhecimento, né? E isso nos gera uma insegurança, isso nos gera preocupação. Toda vez que nós não conseguimos ter domínio sobre as coisas, as mais simples, às vezes na educação dos nossos filhos, né? No relacionamento do nosso lar, né? Enfim, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, e quando a gente não tem muito controle, nós ficamos inseguros, pois nós vivemos este momento agora de insegurança, porque as coisas acontecem num nível tão grande, tão elevado, com transformações tão significativas, que fogem à nossa alçada de compreensão, de entendimento. E isso gera em todos nós preocupação. E principalmente porque são forças que nós desconhecemos. Mas, e ao longo do que vamos desenvolver, elas são conduzidas de forma harmoniosa, por mais que pareçam desarmoniosas, por mais que pareçam conflitantes, elas vão trazer a harmonia, vão trazer o entendimento, mas isso depende, como foi colocado na prece aqui, no início da abertura das preces e radiações, que isso tudo também depende de nós. Nós construiremos um mundo de paz, nós construiremos um mundo de harmonia, mas se a harmonia estiver em nós. Então, ao mesmo tempo que estamos vivendo um momento de transformação planetária, precisamos interiorizar-nos para resolver esses conflitos internamente e sabermos como vamos agir. Bom, as mudanças, elas se operam nos seres tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E isso há golpes e contragolpes, há ações e comoções, porque mexe, né? É como se nós pegássemos uma água que está parada, um poço, né? E de repente nós vamos remexer aquela água. E nós vamos ver que ela vai deixar de ser cristalina e vai começar a ficar turva. Pois é isso que está acontecendo, né? Nós estamos
é preciso mexer com o nosso interior, com as coisas, nós fazemos uma faxina. Esse é um termo, né, interessante, bem simples, bem objetivo. Nós precisamos nos faxinar, promover, fazer escolhas, coisas que a gente se apegou ao longo do tempo, coisas que a gente valorizou, que achou importante, que gerou briga, que gerou insatisfação, que gerou discórdia, né? E que ainda trazem mágoa, trazem recordações desagradáveis. Nós precisamos limpar, nós precisamos deixar isso para trás, deixar que isso já não pese tanto, e que possamos nos tornar mais leves, né? Mais serenos, mais confiantes, mais altivos, mais conscientes de que nós, se estamos aqui, não é por acaso. E não é, né, porque não temos méritos, não. Nós construímos, sim, muitos méritos. Tanto que nós saímos de um mundo primitivo para um mundo de provas de regeneração e estamos lutando, né, nos empenhando para conseguir permanecer neste processo de regeneração que passa a Terra. Então, meus irmãos, tudo isso traz perturbações que são momentâneas. Olha como foi momentâneo a questão da pandemia. Durou um ano, para nós parecia que poderia durar uma eternidade. Até ainda temos resquícios, né? Mas passou, está passando, enfim. Então aquilo que parecia que também não era do nosso controle, nos gerava insegurança, né? Se revelou algo para o nosso aprendizado, e aprendemos muito. Podemos ter toda a certeza disso. Todos nós aprendemos muito, mesmo aqueles que parece que não deram muita atenção e que queriam que voltasse o novo normal, né? Mesmo esses também hoje têm lembranças. E nós também nos lembraremos muito desse tempo no plano espiritual. O que nós fizemos naquela ocasião? O que fizemos para tornar o ambiente mais harmonioso? Para ajudar? Agora estamos novamente sendo chamados com esse mesmo propósito. Então, nada é miraculoso, nada é fora dos propósitos. Tudo está dentro da lei divina. É o cumprimento da lei. Lei de amor, lei de harmonia, lei universal, lei que se aplica a todos. No entretanto, esses flagelos, eles geram consequências naturais. Nós, quando nos modificamos, nós inclusive modificamos o nosso corpo também, né? Isso se reflete no corpo, na nossa aparência, certo? Quando nós não estamos bem, a nossa aparência se modifica. Quando nós estamos bem, harmoniosos, em harmonia com todo mundo, a nossa aparência também mostra isso. São flagelos, revoluções que nós respondemos e que se mostram em nós. O mesmo ocorre com a natureza, o mesmo ocorre com o meio em que vivemos. A visão da espiritualidade, o item 11, trata da visão da espiritualidade. Eles, portanto, antevêm, certo? Dissemos que em 1868, os Espíritos nos trouxeram essas revelações, junto com tantas outras, né? Há 2000 anos o Cristo já nos trouxe essas mesmas revelações, certo? E assim, eles, os Espíritos, por visão muito superior à nossa, antevêm e nos orientam, e nos auxiliam. Se nós abrirmos os nossos canais de comunicação, se fizermos esta faxina interior, certo? E nos tornarmos mais receptivos, nós ouviremos a voz dos Espíritos, nós ouviremos
as instruções, as orientações, as intuições dos nossos mentores espirituais. Intuições de espíritos estelares também estarão entre nós. Aliás, estão entre nós a nos auxiliar. Então isso se constitui numa marcha progressiva da humanidade. Ela se desenvolve de forma às vezes lenta, gradual, em outras ocasiões brusca, rápida, né? Mas ela se desenvolve de vários modos, de várias maneiras, mas permanentemente está acontecendo. Nós vamos começar a perceber que certas questões que eram importantes deixarão de ser, né? E que uma nova ordem social, uma nova ordem de amor, de solidariedade, se fará entre nós. Nós começaremos a ser mais, as nossas escolhas serem mais específicas, as nossas escolhas serem mais refletidas, para que possamos fazê-las melhor, para que elas se tornem efetivamente melhores. Bem, e vamos então nos adaptando a esses novos costumes, esses novos hábitos, e fazendo com que tenhamos uma humanidade mais amadurecida, ou aqui é chamado como a humanidade adulta, onde novas necessidades, novas aspirações, nós vamos aspirar, desejar, né? Valores maiores, mais significativos, a razão será mais amadurecida, portanto nós vamos pensar mais, a nossa alimentação será mais substancial, né? E não tão prejudicial ao nosso organismo, né? Quando a gente fala, quando aqui fala em substancial, não significa que seja, né, é seletiva, é mais adequada. Também se perceberá, e nós já estamos percebendo, um vácuo de ideias, coisas que não fecham, que não são legais, que a gente começa a achar que parece que não é esse o caminho. Então a gente começa a ser mais seletivo também nas nossas escolhas. E começamos a ver a insuficiência das instituições. Então aquilo que nos dava segurança, de repente já não está mais dando segurança para nós. E nós vamos ser chamados para construir novas instituições que nos ofereçam relações mais fraternas e solidárias entre nós, para que nos leve à felicidade. O objetivo de todos nós é sermos felizes. Portanto, pessoal, o que nós vemos, embora pareça uma crise, se constitui um momento de desenvolvimento moral, espiritual. Então, visa alinhar esta maturidade. Agora, como fazer isso? Como nos alinhar? A prática da oração, a busca da sintonia. Então, quando nós buscamos a sintonia com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, nós estamos nos comunicando e nós estamos iniciando um processo de oração. No cultivo da fé, que se constitui na confiança, na crença de que tudo o que está acontecendo é uma obra divina, certo? E que vem para o nosso bem-estar. Não há injustiça, por mais que pareça, porque todos nós que passamos pelas experiências, sejam elas quais forem, estão relacionados com o nosso histórico de vida. Então não podemos fazer comparativo entre a minha experiência e a experiência de você, quem quer que seja.
Cada um de nós está vivendo o seu momento por força do planejamento, certo? E isso tudo são ensinamentos, são aprendizados, são experiências. Então, o cultivo da fé, da crença, né? Como a ação no bem. Então, 3 coisas: oração, o cultivo da fé e ação no bem. Fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então vejo que o caminho é simples, né? Aquilo que nos parece complexo, a solução ela vem de uma forma mais simples. Embates são naturais. Por exemplo, embates sobre uma questão que se traz na obra, na Gênesis, né? Como também no Livro dos Espíritos e várias outras obras, a questão do nosso embate contra o materialismo, né? O niilismo, a negação de tudo, certo? E o materialismo. Em contrapartida, os valores espirituais. Então isso começa a haver esse conflito, e Allan Kardec contribuiu fortíssimo nesse aspecto, né? Na medida em que a época do surgimento do Espiritismo, ele, por esta capacidade fantástica, conseguiu, e aqui eu trouxe, pessoal, só para a gente ter uma ideia do que são as nossas obras básicas. Esse livro aqui contém todas as obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas, a Gênese, o que é o Espiritismo. Então veja assim, ó, tem muita coisa para nós lermos, pessoal, muita coisa. Então esse mês nós estamos trabalhando neste livro da Gênese para que a gente também tenha ciência de que aqui há um manancial de informações importantíssimas para a nossa tomada de decisão. Aqui estão informações que nos ajudarão muito para entender este processo todo, serenar a nossa alma, o nosso espírito, nos acalmarmos, tá? Para que a gente possa, então, tranquilamente superar, nadar com tranquilidade, mesmo no mar turvo, mesmo numa água agitada, mesmo num ambiente confuso, nós sermos serenos, nós sermos calmos, nós sermos dóceis, nós sermos pacíficos, nós sermos solidários, sermos amigos, sermos companheiros, né? Então vejam, é na simplicidade que nós vamos encontrar o caminho seguro da nossa transformação íntima, e vamos perceber que a transformação planetária vai exigir que lá, na própria Terra, estes espíritos simples, de corações puros, os que haverão de ganhar a Terra, de viver na Terra, de continuar no seu processo, através de ações simples. Como dar conta? Então já dissemos, como é que fazemos? Através do poder da oração. Precisamos entender que a oração tem um poder transformador. Mas como fazer? Precisamos nos disciplinar. Estabelecimento de algum horário onde a gente ore, onde a gente comungue com outros em oração, pedindo, né? Pedindo fortemente, fazendo um grande pedido, para que a ordem divina se aplique, para que tudo isso que esteja acontecendo se efetive da forma como foi planejado pelo plano espiritual. Que nós confiemos nesse processo, que nós encontremos as maneiras de como nos tornarmos úteis, como sermos trabalhadores neste momento de turbulência, de dificuldade, como conseguir
construir pensamentos positivos, ideias construtivas, estimuladoras do entendimento, da compreensão e da aceitação do próximo como ele é. Nós não vamos transformar ninguém. Nós estamos lutando pela nossa transformação. Como vamos querer transformar os outros? Nós podemos ajudar, né? Aliás, é dever nosso, como somos ajudados. Vivemos em sociedade para isso. Muito bem. Então, rogar para que isso tudo ocorra de uma forma harmoniosa, que nós tenhamos disciplina, porque a disciplina ajuda a congregar, a formar egrégora, certo? A fazer com que espíritos que saibam que nós oramos naquele momento vão estar conosco, vão trazer outros, e assim é mais uma luzinha que se acende neste processo de renovação. Que o plano de Deus aqui prevaleça, certo? Independentemente de que momento, acreditando que a cada momento isso está acontecendo. E que ele se aplique sobretudo no plano da matéria, no plano material, no plano físico. Por quê? Porque no plano espiritual, pessoal, ele já se concretiza, né? Ele já ocorre, ele já está na frente. Embora os espíritos que nos auxiliam, que nos protegem, encontram dificuldade por essa turbulência toda, e por isso as nossas orações muito ajudam, mas o plano espiritual está alinhado e as coisas estão acontecendo. Agora, no plano físico é que nós levantamos, porque alguns empurram, alguns querem que esse processo avance, mas há muitos outros que puxam para trás. Então, por enquanto nós estivermos nesta corda, né, quem puxa para lá, quem puxa para cá, nós criar resistências, nós criarmos embates. Quem dificulta somos nós. Nós precisamos saber de que lado nós precisamos colocar as nossas forças, e aí resultam, portanto, as nossas escolhas. Então, pessoal, a luz já se estabelece grandiosamente no plano espiritual. Nós que temos dificuldade de entender o quanto é significativo este momento. O plano de Deus, a luz divina, se estabeleceu na ordem planetária. Para que isto se efetive, é preciso que se faça essa reforma íntima, esta mudança interior. Nós precisamos entender o nosso papel. O que Deus reservou para cada um de nós. E identificando esse papel, que não precisa ser um papel maravilhoso. Pode ser um papel simplesinho, mas que seja um papel que ajude na transformação. Que nós possamos fazermos a nossa reconexão crística, nos reconectarmos com Jesus, fazer com que Jesus habite nossos corações, fazer com que Ele envolva-nos e que possamos, através desse envolvimento de Jesus, fazer com que outros que estão ao nosso redor também se reconectem. Reconheçamos sermos seres divinos, como diz a Ana, somos filhos do Pai, né? Acreditemos nisso. Nós temos força, nós temos capacidade, a mudança está em nós e ela começa nas simples coisas. Então isso é desafiador, sem dúvida, gera necessidade de repensar, com certeza, que possamos assim fazer, que possamos nos inspirar em Jesus, ouvirmos a voz dos nossos benfeitores amigos, que elas repercutam no nosso íntimo e que encontremos forças necessárias para incluir amor, afeto, compreensão,
aceitação e evolução. Obrigado, Pai, que a tua luz, a tua paz, Senhor Jesus, envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados. Luz